Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui, meus irmãos, está o chamado geral que Jesus faz para todas as pessoas. Depois de orar, dizendo que Deus oculta a salvação, o reino de Deus aos sábios instruídos e revela aos pequeninos, ele olha para todos e chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Em seu ministério terreno, Jesus não fez acepção de pessoas. Pelo contrário, Jesus pregou em aldeia, de casa em casa, de vilarejo em vilarejo, de cidade em cidade e até mesmo na capital. Jesus pregou em todos os lugares. Não negou o chamado divino para que todos os homens crescem e se arrependessem dos seus pecados. Jesus pregou para fariseus, para escribas, para judeus, para sacerdotes. Jesus pregou para prostitutas, bebarrões, pessoas que se consideravam santas, para leprosos e para pessoas que também estavam à margem da sociedade. Jesus não negou o chamado de Deus para que os homens crescem e se arrependessem. Jesus foi um exemplo vivo que, mesmo falando, alegando a soberania divina, ele ia e pregava o evangelho a todas as pessoas. Da mesma forma, Jesus comissionou a sua igreja para que pregassem a todas as criaturas, e Paulo ecoou essa verdade em Atos 17, verso de número 30. Atos 17, verso de número 30, diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, meus irmãos, o chamado é para todos, para que todos creiam e que todos se arrependam. Esse chamado, ele é universal. E tanto calvinistas quanto arminianos concordam plenamente nesse ponto de que nós devemos pregar o evangelho a todas as criaturas da terra. Aqui nós aprendemos também que a igreja como um todo, agora eu quero que você pense na igreja no mundo inteiro. A igreja deve fazer o maior esforço possível em empregar todos os seus recursos financeiros para capacitar pessoas e enviá-las para pregarem aonde o evangelho ainda não chegou. Para que anunciem em todos os lugares, a todas as nações e, se possível, a todas as pessoas. E isso também serve para a igreja local. Devemos fazer o maior esforço possível, irmãos, para que todas as pessoas ao nosso alcance ouçam o evangelho. Eu estou falando do evangelho. Isso é um mandamento claro do Senhor Jesus, para que nós possamos pregar o evangelho para as pessoas. Nós devemos, irmãos, deixar claro que todas as pessoas pecaram. Que todas as pessoas, quando nascem, já nascem debaixo da ira divina. Que todas as pessoas estão debaixo do juízo divino, porque Deus é santo, justo e soberano. E por causa do pecado humano, isso transgride, isso fere a santidade e a soberania divina. E que todos os homens só têm uma única saída: crerem e se arrependerem dos seus pecados, tendo Jesus como seu único e suficiente Salvador e mediador entre Deus e os homens. As pessoas precisam ouvir o evangelho, não ouvir o chamado à igreja, a uma instituição, a uma festa, a um entretenimento, mas eu estou falando
do Evangelho. E aqui eu quero encerrar, irmãos, dizendo que não só é mandamento de Deus para que os homens preguem. Isso faz parte da eleição de Deus. As pessoas têm uma visão muito reduzida da eleição de Deus, pensando que Deus apenas salva as pessoas na eleição. Para além do fato de salvar, Deus salva as pessoas para serem santas, irrepreensíveis diante dele. Efésios capítulo 1, verso 4. E para além de Deus salvar os pecadores e fazer deles santos e irrepreensíveis diante do Senhor, Deus também elege as pessoas para que proclamem o evangelho da salvação. Abram suas Bíblias em 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que Pedro está dizendo que os seus leitores, a igreja do Senhor, é um povo eleito, é um sacerdócio real, é outra doutrina perdida no meio cristão, o sacerdócio de todos os crentes. As pessoas pensam que pregar o evangelho é para pastores, para evangelistas, para missionários, presbíteros, líderes e teólogos. Não. É também para todos aqueles que Deus chamou a fim de proclamarem as virtudes daqueles que vos chamou. Ou seja, meus irmãos, nós também somos eleitos para proclamar o evangelho de Deus. Todos nós estamos comissionados por um chamado e uma eleição soberana a pregar o evangelho de Deus. Que Deus possa abençoar a todos nessa noite, em nome de Jesus.